hoje vamos à leitura da Lei 9469, que regula a intervenção da União Federal nas causas em que outros entes forem partes e regula o inciso 6º do artigo 4º da Lei Complementar 73. Mas antes vamos só aproveitar o embalo e ler esses artigos referentes aos órgãos da AGU na Lei Complementar. Então vamos lá. Lei Complementar 73, dos órgãos da Advocacia Geral da União, capítulo 1 do Advogado-Geral da União. Artigo 3. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos e de notável saber jurídico. Reputação ilibada. Notável saber jurídico, reputação ilibada, maior de 35 anos, nomeação do Presidente da República. Parágrafo 1º. O Advogado-Geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo. É o órgão mais elevado de assessoramento do Poder Executivo, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da República. Parágrafo 2º. O AGU terá substituto eventual nomeado pelo Presidente da República, que também tenha mais de 35 anos, notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo 4º. Artigo 4º, São atribuições do Advogado-Geral da União: 1. Dirigir a AGU, superintender e coordenar suas atividades e orientar a atuação. 2. Despachar com o Presidente da República. 3. Representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal. 4. Defender nas ações diretas de inconstitucionalidade, a norma legal, ato normativo, objeto de impugnação. 5. Apresentar as informações a serem prestadas pelo Presidente da República relativas às medidas impugnadoras de ato ou omissão presidencial. 6. Desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União nos termos da legislação vigente. 6. Assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes. 8. Assistir ao Presidente da República no controle interno de legalidade dos atos da administração. 9. Sugerir ao Presidente medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público. 10. Fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos a serem uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal. 11. Unificar a jurisprudência administrativa. Garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da administração federal. Então, tanto unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, quanto prevenir e dirimir as controvérsias entre os órgãos jurídicos da administração federal. 12. Editar enunciados de súmula administrativa resultantes da jurisprudência iterativa dos tribunais. 13. Exercer a orientação normativa e supervisão técnica quanto a órgãos jurídicos, entidades que alude o capítulo 9 do título 2 da Lei Complementar. Baixar regimento interno da AGU. Baixar o regimento interno da AGU. 15. Proferir decisão nas sindicâncias e nos processos administrativos disciplinares promovidos pela Corregedoria e aplicar penalidades, salvo a penalidade de demissão. O AGU não aplica a penalidade de demissão.
16. Homologar os concursos públicos de ingresso nas carreiras da AGU. 17. Promover a lotação e a distribuição dos membros e servidores da Advocacia da União. 18. Editar e praticar atos normativos ou não inerentes às suas atribuições. 19. O advogado propor ao presidente as alterações a esta lei complementar. Propor ao presidente alterações à lei complementar 73. Parágrafo 1º. O AGU pode representá-la junto a qualquer juiz ou tribunal. Parágrafo 2º. O advogado-geral da União pode avocar quaisquer matérias jurídicas de interesse desta, inclusive no que concerne a sua representação extrajudicial. Então, o AGU, ele pode o quê? Ele pode avocar quaisquer matérias jurídicas de interesse dessa, inclusive no que concerne a representação extrajudicial. Parágrafo 3º. É permitida a delegação de atribuições previstas no inciso 6º ao Procurador-Geral da União, bem como a daquelas objetos do inciso 17 desse artigo relativamente a servidores. Então, é permitida a delegação de competências previstas no inciso 6º dessa lei, bem como as atribuições do inciso 17 desse artigo. Então, tanto relativamente a servidores. Então, você pode delegar as atribuições do inciso 6º ao Procurador-Geral. Quais são as atribuições do inciso 6º? É desistir, transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesses da União nos termos dessa legislação. É o que a gente vai estudar agora. Então, nesse inciso de desistir, transigir, firmar acordos, você pode delegar, o AGU pode delegar ao Procurador-Geral da União. E o inciso 17, que é lotação de servidores, também pode ser delegado. Agora vamos à leitura propriamente da Lei 9469 de 97, que regula esse inciso 6º, artigo 4º da Lei Complementar, dispõe sobre a intervenção na União. Vamos lá. Artigo 1º. O advogado-geral da União, diretamente ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais, em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto, poderão autorizar a realização de acordos ou transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive judiciais, os judiciais. Então, tanto a AGU, diretamente ou mediante delegação, a quem? Ao Procurador-Geral Federal, Geral da União, Procurador-Geral da União. Então, o AGU, ele pode, mediante, por ele mesmo, ou mediante delegação, e os dirigentes máximos das empresas públicas federais também podem autorizar a realização de acordos, transações para prevenir ou terminar litígios, inclusive judiciais. Parágrafo 1º. Poderão ser criadas câmaras especializadas compostas por servidores públicos ou empregados públicos efetivos, com o objetivo de analisar e formular propostas de acordos ou transações. Então, poderão ser criadas câmaras especializadas compostas de servidores públicos ou empregados públicos efetivos, com o objetivo de analisar e formular propostas de acordos ou transações. 2. Revogado. Parágrafo 3º. Regulamento disporá sobre a forma da composição das câmaras de que trata o parágrafo 1º, que deverão ter como integrante pelo menos um membro efetivo da Advocacia Geral da União, pelo menos um membro efetivo da AGU, ou, no caso das empresas públicas, um assistente jurídico ou ocupante de função equivalente na composição das câmaras. Parágrafo 4º. Quando o valor do litígio envolver valores superiores aos fixados em regulamento, o acordo ou transação, sob pena de nulidade,
dependerá, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do AGU e do ministro de Estado a cuja área de competência estiver afeto o assunto, ou ainda do tribunal ou conselho ou do Procurador-Geral da República, no caso de interesses dos órgãos dos poderes legislativo e judiciário ou do Ministério Público da União. Então, excluídas as empresas públicas federais não dependentes, que necessitarão apenas de prévia e expressa autorização do dirigente que trata o CAPT, que eram os dirigentes máximos, né, das empresas públicas federais. O parágrafo 4º, ele fala que depende de prévia e expressa autorização de quem? Do AGU e do ministro do Estado cuja área tiver afeição, ou ainda do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, do Tribunal de Contas, do Tribunal ou Conselho ou do PGR, no caso de interesses dos órgãos dos poderes legislativo, judiciário ou do Ministério Público da União. Excluídas as empresas públicas federais. Parágrafo 5º. Na transação ou acordo celebrado pela parte ou por intermédio de procurador para extinguir ou encerrar processo judicial, inclusive os casos de extensão administrativa de pagamentos postulados em juízo, as partes poderão definir a responsabilidade de cada um pelo pagamento dos honorários dos respectivos advogados. Então, seguindo aqui, artigo 1A. O advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição do crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção das ações em curso ou de desistência dos respectivos recursos judiciais para a cobrança de créditos da União e das autarquias e fundações públicas federais. Então, o advogado-geral da União poderá dispensar a inscrição de crédito, autorizar o não ajuizamento de ações e a não interposição de recursos e ainda o requerimento de extinção das ações em curso e a desistência dos respectivos recursos para a cobrança de crédito da União e das autarquias e fundações públicas federais, observados os critérios de custos de administração e cobrança. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica à dívida ativa da União e aos processos em que a União seja autora, ré, assistente ou oponente, cuja representação judicial seja atribuída à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, dívida ativa da União, o AGU vai fazer isso? Não. Parágrafo 1º. Primeiro B. Os dirigentes máximos das empresas públicas federais poderão autorizar a não propositura de ações e a não interposição de recursos, assim como o requerimento de extinção de ações em curso e de desistência dos respectivos recursos judiciais para a cobrança de créditos atualizados de valor igual ou inferior a R$10.000, em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, réis, assistentes ou oponentes nas condições aqui estabelecidas. Parágrafo único. Quando a causa envolver valores superiores ao limite fixado nesse artigo, o disposto no caput, sob pena de nulidade, dependerá de prévia e expressa autorização do ministro de Estado ou titular da Secretaria da Presidência da República, cuja área estiver afeta o assunto. Excluído o caso das empresas públicas estatais não dependentes. Empresas públicas estatais não dependentes. Lembrando que empresa pública estatal dependente é aquela que recebe do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesa com pessoal ou custeio em geral ou de capital, excluído aqueles do aumento de participação acionária. Então, quando ela recebe do ente público, ela é uma empresa controlada e recebe do ente público
dinheiro para pagar pessoal ou custeio em geral, então ela não tá fora disso aí, ela tá dentro. Se ela é dependente. Agora, se ela não é dependente, se ela se banca, elas necessitarão apenas de prévia e expressa autorização de seu dirigente máximo. Parágrafo 1c. Verificada a prescrição do crédito, o representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais não efetuará a inscrição endividativa dos créditos, não procederá ao ajuizamento, não recorrerá e desistirá dos recursos já interpostos. Então, essa autorização é ex lege. Então, verificada a prescrição do crédito, não vai se perder tempo com isso. O representante judicial da União, das autarquias e fundações públicas federais, ele não vai inscrever endividativa e ele não vai proceder ao ajuizamento, nem recorrerá e nem desistirá dos recursos já interpostos. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral da União, o Procurador-Geral Federal, o Procurador-Geral do Banco Central e os dirigentes das empresas públicas federais mencionados no caput do artigo 1º poderão é uma faculdade, autorizar diretamente ou mediante delegação a realização de acordos para prevenir ou terminar, judicial ou extrajudicialmente, litígio que envolver valores inferiores aos fixados em regulamento. Parágrafo 1º. No caso das empresas públicas federais, a delegação é restrita a órgão colegiado, formalmente constituído de pelo menos um dirigente estatutário. Então, tem que ter pelo menos um dirigente estatutário. Parágrafo 2º. O acordo de que trata o caput poderá consistir no pagamento do débito em parcelas mensais e sucessivas até o limite máximo de 60. Parágrafo 3º. O valor de cada prestação mensal por ocasião do pagamento será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação, até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Parágrafo 4º. Inadimplida a parcela após 30 dias, instaurar-se-á processo de execução nele prosseguir-se-á pelo saldo. Então, tanto instaura quanto prossegue no processo de execução pelo saldo. Artigo 3º. As autoridades incluídas no caput do artigo 1º poderão concordar com o pedido de desistência da ação nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre o qual se funda a ação. Então, é possível ele concordar com o pedido de desistência da ação nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação. Parágrafo único. Quando a desistência de que trata esse artigo decorrer de prévio requerimento do autor, dirigido à Administração Pública Federal para apreciação do pedido administrativo com o mesmo objeto da ação, esta não poderá negar o seu deferimento exclusivamente em razão da renúncia. Artigo 4º. Não havendo súmula da Advocacia Geral da União, que se houver, não há necessidade disso, o Advogado-Geral da União poderá dispensar a propositura de ações ou a interposição de recursos judiciais
quando a controvérsia jurídica estiver sendo interativamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal e pelos tribunais superiores. Artigo 4º-A. O termo de ajustamento de conduta. Para prevenir ou terminar litígios nas hipóteses que envolvam interesse público da União, suas autarquias e fundações, firmados pela AGU, deverá conter: inciso 1. Descrição das obrigações assumidas. 2. O prazo e o modo para cumprimento das obrigações. 3. A forma de fiscalização da sua observância. 4. Os fundamentos de fato e de direito. 5. A previsão de multa ou de sanção administrativa no caso de seu descumprimento. Parágrafo único. A Advocacia Geral da União poderá solicitar aos órgãos e entidades públicas federais manifestação sobre a viabilidade técnica, operacional e financeira das obrigações a serem assumidas em termos de ajustamento de conduta, cabendo à AGU a decisão final quanto à sua celebração. Artigo 5º, importante artigo da intervenção anômala. A União poderá intervir nas causas em que figurem como autoras ou réis, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista ou empresas públicas federais. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de direito público poderão nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente de demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados inúteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes. Então, via de regra, a intervenção anômala ela não é uma assistência. Então, ele não precisa demonstrar interesse jurídico. Ela não desloca a competência via de regra. Ele pode ter interesse, ainda que indireto, de natureza econômica. Mas, se recorrer, ela vai deslocar a competência para a União, se a União intervir, né? E ela vai ser considerada parte. Aqui, informativo falando sobre a intervenção anômala, que eu achei importante. Deixa eu ver aqui, vou ler aqui essa decisão. O artigo 4º traz uma redação à previsão legal da modalidade de intervenção anômala, intervenção promovida pelas pessoas jurídicas de direito público. A referência norma legal possibilita que as demandas que figurem como parte na qualidade de autoras e réis, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas, a União e demais pessoas jurídicas de direito público intervenham de maneira ampla, não sendo necessária a demonstração de interesse jurídico, bastando que os atos realizados no processo possam lhe gerar algum reflexo, ainda que meramente econômico. Outro sim, no que diz respeito à competência, a intervenção anômala da União no processo não é causa para o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Por outro lado, na assistência simples, o terceiro interessado necessita ter interesse jurídico na causa, diferentemente do que ocorre na intervenção anômala, em que basta tão somente interesse de natureza econômica. Eu vou ler aqui a previsão da assistência simples, no CPC. O artigo 119 diz que pendendo de discussão cognitiva, de decisão, é um processo de conhecimento, causa entre duas ou mais pessoas. O terceiro juridicamente interessado, então tem que demonstrar interesse jurídico, em que a sentença seja favorável ao autor ou ao réu, a uma das partes, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontra. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual.
Informativo 754 ficou decidido que é inviável a intervenção anômala da União em fase de execução ou no processo executivo, salvo na ação cognitiva incidental de embargos. Porque não é considerado pendência de ação quando é ação executiva. Então, vamos lá. Para admissão de intervenção de terceiros na modalidade de assistência, é antecedente necessário a existência de causa pendente, ou seja, causa em discussão de cognição, cuja decisão final não tenha transitado em julgado. No processo executivo, salvo eventual discussão travada em embargos da execução, não existe causa pendente, logo não cabe intervenção anômala. Isso aqui foi tirado do seu direito. Artigo 6º. Os pagamentos devidos à Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal e pelas autarquias e fundações públicas, em virtude de sentenças judiciárias, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios judiciários e à conta do respectivo crédito. Parágrafo 1º. É assegurado o direito de preferência aos credores de obrigação de natureza alimentícia, obedecida entre eles a ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios judiciais. Artigo 7A. As competências previstas nessa lei aplicam-se concorrentemente àquelas específicas existentes na legislação em vigor em relação às autarquias, às fundações, às empresas públicas federais não dependentes. Artigo 8º. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber às ações propostas e aos recursos interpostos pelas entidades legalmente sucedidas pela União. Artigo 9º. A representação judicial das autarquias e fundações públicas por seus procuradores ou advogados, ocupantes de cargos efetivos dos respectivos quadros, independente da apresentação do instrumento de mandato. Ou seja, é representação ex lege. O AGU não precisa juntar a procuração. Artigo 10. Aplicam-se às autarquias e fundações públicas o disposto no artigo 188 e 475 caput, no seu inciso 2 do CPC. Isso aqui no CPC de 2015, isso aí é no CPC de 73. No CPC de 2015, esse 188, na verdade, é o 183, que fala do prazo em dobro para a fazenda pública. E o 475, ele é o duplo grau de jurisdição, quando ocorre o duplo grau. E no CPC de 2015 é o 486, que fala das hipóteses de duplo grau de jurisdição, quando embargos à execução, ações proferidas contra a União, Estados, DF e municípios, suas fundações e autarquias de direito público, aí não se aplica, no caso de 1.000 salários mínimos, condenação, aliás, não se aplica a condenações inferiores a 1.000 salários mínimos para a União, autarquias e fundações, 500 salários mínimos para estados, DF, municípios e municípios capitais de estados, né? E os demais municípios sem salários mínimos, assim como as autarquias e fundações. Também não se aplica o duplo grau de jurisdição, a remessa obrigatório, né? O duplo grau de jurisdição obrigatório. Se a decisão tiver fundada em súmula do Tribunal Superior, acórdão proferido pelo STF, pelo STJ, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas e assunção de competência, além de entendimento coincidente com orientação vinculada, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, o que é que se aplica às autarquias e fundações? As regras sobre o duplo grau obrigatório, a remessa necessária, e o prazo em dobro, que antes eram outros prazos, agora é tudo prazo em dobro. Artigo 10A. Ficam convalidados os acordos ou transações em juízo para terminar o litígio
realizados pela União ou pelas autarquias, fundações ou empresas públicas federais não dependentes durante o período de vigência da que estejam de acordo com o disposto na lei. Então, isso aí foi uma disposição, né, de convalidar esses acordos. Também convalidar os acordos com base na medida provisória aí. E é isso, acabou a lei. Vamos só ler o capítulo que trata das carreiras jurídicas. O capítulo 15, que trata das carreiras jurídicas aqui da lei 13.327 de 2016, que fala da remuneração dos servidores públicos federais. Então, vamos lá ao capítulo 15 das carreiras jurídicas. Esse capítulo dispõe sobre o valor do subsídio, o recebimento de honorários, advocatício de sucumbência e outras questões que envolvem ocupantes de cargos públicos. E quais ocupantes? O advogado da União, o procurador da Fazenda Nacional, o procurador federal, o procurador do Bacen, os quadros suplementares em extinção. Artigo 28. O subsídio dos ocupantes de que trata o capítulo é constante do anexo 25 dessa lei. Artigo 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que for parte a União, as autarquias, as fundações públicas federais pertencem originalmente aos ocupantes de cargos de que trata esse capítulo. Então, pertence a quem? Pertence ao advogado da União, ao procurador da Fazenda Nacional, ao procurador federal, ao procurador do Bacen. Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio. Honorário não entrega o subsídio e não servem como base para cálculo de adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. Artigo 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem... O que é que se inclui nos honorários advocatícios de sucumbência? 1. O total do produto dos honorários de sucumbência recebido nas ações judiciais em que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais. Então, o que é que se inclui nos honorários de sucumbência? O total dos honorários de sucumbência. 2. Até 75% do produto do encargo legal acrescido aos débitos inscritos na dívida ativa da União. Então, 75% até 75% do produto do encargo legal acrescido dos débitos de dívida ativa da União, previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 1025 de 69. Deixa eu ver aqui. Isso foi extinta aqui a taxa de cobrança dos servidores da União. Aqui foi extinta. É declarada extinta a participação dos servidores públicos na cobrança da dívida ativa da União, a que se referem os artigos 21 da Lei 4.439, passando a taxa no total de 20% paga pela executada a ser recolhida aos cofres públicos como renda da União. Então, ainda são incluídos nos honorários de sucumbência 3. O total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37A da Lei 10.522 de 2002. Já era. Então, por enquanto, é a totalidade do produto dos honorários de sucumbência, que se inclui nos honorários de sucumbência. Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos e no caput será realizado por meio de documentos de arrecadação oficiais. Artigo 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo. Para os ativos. E pelo tempo de aposentadoria para os inativos, com
efeitos financeiros a partir da contagem dessa lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções. 1. Para os ativos, 50% de uma cota parte. Então, 50% para os ativos, 50% de uma cota parte após o primeiro ano de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 pontos, percentuais após completar cada um dos 2 anos seguintes. Para os inativos, 100% de uma cota parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente. Então, para os ativos é crescente, para os inativos é decrescente. A proporção de 7 pontos percentuais a cada 9 anos seguintes. Decresce 7 pontos a cada 9 anos seguintes. Mantendo-se percentual fixo e permanente até a data da cessação da aposentadoria. Então, aí fica um percentual fixo. Então, decresce 7 pontos percentuais a cada um dos 9 anos seguintes, 7 durante 9 anos seguintes, vai decrescendo. E fica nesse percentual fixo até a cessação da aposentadoria, a morte da pessoa. Então, os ativos é 50% e vai crescendo. Após o primeiro ano, recebe 50%, aí vai crescendo 25 pontos percentuais a cada 2 anos seguintes. E os inativos, 100% recebe durante o primeiro ano, depois decresce 7 pontos percentuais nos primeiros 9 anos de aposentadoria, nos 9 anos seguintes, e mantém-se o percentual fixo e permanente até a data da cessação. Parágrafo 1º. O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira ou órgão ou entidade de lotação. Então, se você está lotado na parte da consultoria, mesmo assim vai receber honorários. Se você está no judicial, no contencioso, vai receber honorários. Parágrafo 2º. Para fins desse artigo, independente da carreira da União também, para os fins desse artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo decorrido em qualquer um dos cargos de que trata esse capítulo, desde que não haja quebra de continuidade com mudança de cargo. Parágrafo 3º. Não entrarão no rateio dos honorários. 1. Pensionistas. Pensionistas não entram no rateio dos honorários. 2. Aqueles em licença para tratamento de interesses particulares. 3. Aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro. 4. Licença para atividade política. Também não entra no rateio dos honorários. 5. Aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo. Que está afastado para mandato eletivo também não participa do rateio dos honorários. 6. Aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional. Então, não entra no rateio dos honorários os pensionistas, aqueles que estão em licença. Quais licenças? Licença para atividade política, licença para acompanhar cônjuge ou companheiro e licença para tratar interesses particulares. Também não participa do rateio dos honorários aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo e aqueles cedidos para órgãos que não são da administração pública federal, autárquica ou fundacional. Artigo 32. Os honorários não integrarão a base de cálculo compulsória facultativa da contribuição previdenciária. Então, os honorários não integram a base de cálculo compulsória facultativa da contribuição previdenciária. Artigo 33. É criado o Conselho Curador de Honorários Advocatícios vinculados à AGU, composto por um representante de cada uma das carreiras mencionadas nos incisos 1 a 4 do 27, AGU, PFN, Procurador Federal, Procurador do Bacen. Cada conselheiro terá um suplente. Os conselheiros do Conselho Curador de Honorários e seus suplentes serão eleitos
pelos ocupantes dos cargos das respectivas carreiras para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então, o Conselho Curador de Honorários, os membros têm mandato de 2 anos e é permitida uma recondução. Parágrafo 3º. A eleição de que trata o parágrafo 2º, a eleição para os conselheiros do Conselho Curador de Honorários será promovida pelo AGU no prazo de 45 dias, contado da entrada em vigor dessa lei. Passou esse prazo. Parágrafo 4º. A participação no Conselho Curador de Honorários advocatícios será considerada serviço público relevante e não será remunerada. Compete ao Conselho Curador de Honorários Advocatícios 1. Editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores que trata o artigo 30. 2. Fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios, conforme disposto nesse capítulo. 3. Adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discriminados no artigo 30 sejam creditados pontualmente. 4. Compete ao Conselho Curador de Honorários Advocatícios requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis as informações cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração ao crédito dos valores referidos no 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários. 5. Contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos a que se refere esse capítulo. E 6º, editar seu regimento interno. Parágrafo 1º. O Conselho Curador de Honorários Advocatícios terá o prazo de 30 dias para editar seu regimento interno e as normas referidas no inciso 1, a contar da instalação do Conselho. Parágrafo 2º. O Conselho Curador de Honorários Advocatícios reunirá-se ordinária e extraordinariamente na forma de seu regimento interno e deliberará pela maioria de seus membros, tendo seu presidente o voto de qualidade. Então, o presidente do Conselho Curador de Honorários Advocatícios tem o voto de qualidade e ele delibera por maioria. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Curador de Honorários Advocatícios será eleito por quem? Pelos membros do Conselho Curador de Honorários Advocatícios na primeira reunião. Parágrafo 4º. O Conselho Curador de Honorários Advocatícios deliberará por meio de resolução quando se tratar de ato de natureza normativa. Então, ato de natureza normativa, resolução. A Advocacia Geral da União. Parágrafo 5º. A Advocacia Geral da União, o Ministério da Fazenda, as autarquias e as fundações públicas prestarão ao Conselho Curador de Honorários Advocatícios auxílio técnico necessário para a apuração, o recolhimento e o crédito dos valores discriminados no artigo 30. Parágrafo 6º. Incumbe a Advocacia Geral da União prestar apoio administrativo ao Conselho Curador de Honorários Advocatícios. Parágrafo 7º. Os valores correspondentes ao imposto de renda devido em razão do recebimento de honorários serão retidos pela instituição financeira. Então, o imposto de renda em razão dos honorários advocatícios serão retidos por instituição financeira a que se refere o inciso 5º. Que instituição financeira é essa? É a instituição, aqui ó, é a instituição contratada pelo Conselho Curador de Honorários Advocatícios para gerir, processar e distribuir os recursos de honorários advocatícios. Então, vamos lá. Artigo 35. Os órgãos da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional adotarão as providências necessárias para viabilizar o crédito dos valores discriminados no artigo 30, diretamente na instituição financeira mencionada no inciso 5º, sem necessidade de transitar pela conta única do Tesouro. Então, os órgãos da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, eles deverão tomar as providências necessárias para que
Os honorários, eles tramitem diretamente, vá diretamente para a instituição financeira que cuida dos honorários advocatícios, sem necessidade de passear na conta única do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Enquanto disposto no caput não for operacionalmente viável, os honorários serão creditados na instituição financeira mencionadas no inciso 5º do caput do 37. Parágrafo 2º. Para cumprimento do parágrafo 1º, o total do produto dos honorários advocatícios será objeto de apuração e consolidação mensal e será acreditado pela Administração Pública Federal até o 15º dia do mês subsequente, nos termos do acordo de cooperação técnica a ser firmado entre a AGU e o Ministério da Fazenda. Artigo 36. O Conselho Curador de Honorários Advocatícios apresentará ao AGU, em 30 dias a contar da edição do seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual a que se refere o inciso 2 do artigo 30. Então, respeitadas as seguintes diretrizes. 1. A parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que comporá os honorários advocatícios será definida em percentual de 75% do total apurado. A parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que comporá os honorários advocatícios será definida em percentual de 75% do total apurado do encargo legal, a partir de créditos que contemplem a eficiência na atuação e a fase de recolhimento do crédito. 2. Serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para aferição da eficiência da atuação consultiva, judicial e extrajudicial da AGU e seus órgãos vinculados. Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada na portaria conjunta do AGU, Ministério da Fazenda, Ministério do Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério-Chefe da Casa Civil da Presidência. Artigo 37. Respeitadas as atribuições próprias de cada um dos cargos desde que trata esse capítulo, compete a seus ocupantes apresentar nos processos petições e manifestações em gerais. 2. Exarar pareceres, notas, informações, cotas e despachos. 3. Interpretar as decisões judiciais, especificando a força executória do julgado e fixando para o respectivo órgão ou entidade pública os parâmetros para cumprimento de decisão. 4. Participar de audiências e sessões de julgamentos, proferindo sustentação oral sempre que necessário. 5. Despachar com autoridades judiciais e administrativas assuntos de interesse da União, suas autarquias e fundações públicas. 6. Analisar a possibilidade de deferimento de parcelamentos e encaminhar o protesto dos créditos cuja titularidade seja da União, de suas autarquias e fundações públicas. 7. Promover a análise de precatórios e requisições de pequeno valor antes de seus pagamentos. 8. Propor, celebrar e analisar o cabimento de acordos de transações judiciais e extrajudiciais nas hipóteses previstas em lei. 9. Manifestar-se quanto à legalidade e à constitucionalidade de minutas de atos normativos. 10. Realizar estudos para o aprofundamento de questões jurídicas ou para fins de uniformização de entendimentos. 11. Participar de reuniões de trabalho sempre que convocados. 12. Requisitar elementos de fatos e de direito, informações necessárias à defesa judicial ou extrajudicial dos direitos e interesses da União, de suas autarquias e de suas fundações. 13. Comunicar-se com órgãos e entidades pelos meios necessários ao atendimento de demandas judiciais. 14. Atender cidadãos e advogados em audiência para tratar de processos sob sua responsabilidade. 15. Atuar em procedimento de mediação nos termos da Lei 13.140 de 2015. 16. Instaurar procedimentos prévios para a verificação de responsabilidade de terceiros em relação a danos ao erário para fins de futura cobrança judicial ou extrajudicial.
17. Atuar na defesa de dirigentes e servidores da União, de suas autarquias, de suas fundações públicas, quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições institucionais, quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições institucionais e nos limites da legalidade, havendo solicitação do interessado. Inciso 18. Definir os parâmetros para a elaboração de cálculos com todas as orientações necessárias para fins da análise técnica da unidade de cálculos e perícias competentes. 19. Utilizar os sistemas eletrônicos existentes e atualizar as informações sobre sua produção jurídica e demais atividades. 20. Analisar previamente a pauta de julgamento dos órgãos do Poder Judiciário com o intuito de verificar a conveniência de distribuição de memoriais de julgamento e a realização de sustentação oral. 21. Conferir acompanhamento prioritário ou especial aos processos classificados como relevantes ou estratégicos. 21. Desenvolver outras atividades relacionadas ao exercício de suas atribuições institucionais. Parágrafo 1º. No exercício de suas atribuições, os ocupantes dos cargos de que trata o capítulo buscarão garantir a segurança jurídica das ações governamentais e das políticas públicas de Estado, zerando pelo interesse público e respeitando a uniformidade institucional da atuação. Parágrafo 2º. O advogado-geral da União poderá editar ato para disciplinar o disposto no caput. Artigo 38. São prerrogativas, vou destacar aqui, dos ocupantes dos cargos que trata esse capítulo, sem prejuízo daquelas previstas em outras normas. 1. Receber intimação pessoalmente, mediante carga ou remessa dos autos em qualquer processo e grau de jurisdição, nos feitos em que tiver que oficiar, admitindo encaminhamento eletrônico na forma da lei. 2. Requisitar às autoridades de segurança auxílio para a sua proteção e para a proteção de testemunhas, de patrimônio e de instalações federais no exercício de suas funções, sempre que caracterizada ameaça na forma estabelecida em portaria pelo advogado-geral da União. Então, é possível eles requisitarem às autoridades de segurança auxílio para sua própria proteção e para a proteção de testemunha ainda do patrimônio e das instalações federais, claro, no exercício de suas atribuições. 3. Não ser preso ou responsabilizado pelo descumprimento de determinação judicial no exercício de suas funções. Então, ele não deve ser preso nem responsabilizado pelo descumprimento de decisões judiciais no exercício de suas atribuições. 4. Somente ser preso ou detido por ordem escrita de juiz ou tribunal competente em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade policial lavrará auto respectiva e fará imediata comunicação ao juízo competente do AGU sob pena de nulidade da prisão. Então, ele pode ser preso, pode sim, mas por ordem escrita de juízo criminal competente ou em flagrante de crime inafiançável. Inciso 5º. Ser recolhido à prisão especial ou sala especial de Estado Maior, com direito à privacidade e ser recolhido em dependência separada em estabelecimento de cumprimento de pena após sentença condenatória transitada e julgado. Só lembrando que o STF declarou a prisão especial do portador de diplomas de nível superior ilegal, inconstitucional. Então, não é constitucional, mas aqui tem a previsão de prisão especial ou sala especial de Estado Maior para o AGU. Tá ok ainda? Inciso 6º. Ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com magistrado ou autoridade
competente. Então, se for testemunha, ele pode ser ouvido em dia e hora marcada, ajustados com a autoridade competente, ou magistrado ou outra autoridade competente. 7. Ter o mesmo tratamento protocolar registrados ao magistrado e aos titulares de cargos das funções essenciais da justiça. Tratamento protocolar. Ter ingresso e trânsito livres em razão de serviço em qualquer recinto, sendo-lhe exigida somente a apresentação de carteira de identidade funcional. Então, ele tem trânsito livre, ingresso e trânsito livres em razão de seu serviço a qualquer recinto ou órgão público. 9. Usar insígnias privativas do cargo. Parágrafo 1º. No curso da investigação policial, quando houver indício da prática de infração penal pelos ocupantes de cargos que trata esse artigo, a autoridade policial comunicará imediatamente ao AGU. Que dia que ele vai comunicar? Imediatamente. No exercício de suas funções, os ocupantes dos cargos de que trata esse capítulo não serão responsabilizados, exceto pelos respectivos órgãos correcionais ou disciplinares, ressalvadas as hipóteses de dolo ou fraude. Então, ressalvadas as hipóteses de dolo ou fraude. Quando for dolo ou fraude, ele vai ser responsabilizado, mas quando ele, em regra, só é responsabilizado pelo órgão correcional ou disciplinar. Mas nos casos de dolo ou fraude, ele pode sim ser responsabilizado no exercício de suas funções. Vamos lá. Parágrafo 3º. A apuração de falta disciplinar dos ocupantes de cargo de que trata esse capítulo compete exclusivamente aos órgãos disciplinares e correcionais. Falta disciplinar compete exclusivamente aos órgãos correcionais e disciplinares. Cadê, meu Deus? Parágrafo 4º. Respeitadas as atribuições de cada um dos cargos mencionados nesse capítulo, a advocacia institucional poderá ser exercida em processo judicial ou administrativo em qualquer localidade ou unidade da federação, observada a designação pela autoridade competente. Parágrafo 5º. A carteira de identidade funcional dos ocupantes do cargo de que trata esse capítulo é válida como documento de identidade para todos os fins legais e tem fé pública em todo o território nacional. Identidade funcional. Artigo 39. Para as competências de agosto de 2016, honorários advocatícios serão creditados em folha de pagamento pela União, diretamente aos servidores ativos e aos aposentados nos cargos de que trata o capítulo, no valor referente a uma cota-parte do montante arrecadado no primeiro semestre de 2015. Sendo que, para a verba referente aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% e para as demais verbas descritas será considerado 100%. Aqui é por causa do início da lei, né? Então, finalizamos hoje a leitura dessas importantes leis.